Olá, galera, sejam bem-vindos à nossa primeira aula e a gente vai começar com a diva maravilhosa, incrível, água. Eu vou tentar colocar aquela música da Calçada da Fama, se der tudo certo vai ter tocando agora. Se não, é porque eu não consegui fazer na parte de edição e eu sou muito péssima na parte de tecnologia, mas eu tenho fé em mim, acreditem em mim que vai dar tudo certo. Por que a gente vai falar da água, né? Porque a água é muito importante. É um tema muito cobrado em vestibulares, porque entra na parte biológica, na parte química, às vezes em redação, porque a água é fonte de vida, né? Sem ela a gente não consegue sobreviver e a gente sabe que cada vez mais a gente vê a poluição, né, da água, a gente vê como está sendo crucial, né, cada vez mais esse tema água na nossa vida. Vamos lá? Se der tudo certo, novamente, a gente vai ver aquela música Terra, Planeta, Água. Se não, você já sabe que a teacher não conseguiu, não. Bora lá. Antes de qualquer coisa, vamos dar uma parada aqui, né? Um stop, famoso stop. Porque eu preciso, antes de tudo, falar dois temas com vocês, para vocês entenderem, né? Dois tópicos. Porque vestibular é uma construção de conteúdos. Tanto é que eu vou colocar aula 1, aula 2 para ser uma construção de uma linha de pensamento. É algo que eu senti muito falta, né? Porque eu estudava e é necessário. Às vezes a gente precisa ter uma base de algo para a gente entender conteúdos mais lá para frente, entendem? Então vamos lá. Dois termos que eu preciso falar com vocês agora é o quê? Moléculas orgânicas e moléculas inorgânicas. Eu peço, né, que vocês prestem muita atenção nas palavras, no que diz as palavras, porque a biologia ela é muito isso. Na própria frase, na própria palavra, indica muita coisa. Então, eu peço, né, que vocês prestem muita atenção nisso. Por exemplo, dentro das moléculas orgânicas, a gente tem o quê? Vitaminas, lipídios, carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos. Já nas moléculas inorgânicas, né, na contraposição aí, a gente vê água e sais minerais. Inclusive, nossa diva aí, ó, essa água linda, maravilhosa. Sobre células, né? Professora, o que é célula? Não sei o que é célula. Eu vou fazer uma analogia muito legal com vocês e que geralmente ajuda muito meus alunos do cursinho, né? Que eu também dou aula em cursinho presencial. Célula é como se fosse um tijolo daquelas casas de alvenaria, por exemplo. A célula vai ser o tijolo. A casa, né? Ela é a mesma coisa do seu corpo. Os tijolos compõem a casa. As células compõem seu corpo. Então, a junção de células é o que vai fazer seus tecidos, vai fazer a sua estrutura corporal. E tudo, né, que tem dentro dela. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre célula, porque ela é tão importante. Gente, a água, ela é de suma importância. Por quê? A substância mais abundante dentro da célula é a água. Espantem, choquem, mas é a água. Por quê? Coloquei um cientista maluco aqui, né? Gente, eu sou muito cientista maluca. Eu sou essa pegada, sabe? De Volta pro Futuro, aquele cientista. Eu sou muito assim, sou louquíssima. Não fiquem com medo de mim. Mas muitas reações, né? Químicas ocorrem em meio aquoso. Então, a água é um elemento essencial para ocorrer algumas reações que são primordiais para a sua parte fisiológica. Gente, eu estudei fisiologia na faculdade e eu me apaixonei. O nosso corpo ele é incrível. Ele tem um dom, ele tem mecanismos que são incríveis, que fazem toda a regência, né, de tudo que a gente faz. Então, é muito legal a gente saber disso. Eu coloquei numa ordem aqui meio louca os meus slides, mas prometo que os que vêm vão ficar melhorzinho. Mas a água ela é muito importante porque ela serve também como transporte, né? Ela leva as coisas do interior da célula para fora, de fora para dentro, e isso é muito legal, esse mecanismo. Só que aí vocês vão falar, professora, por que você colocou os nomes de preto aí embaixo? Primeiro, porque eu gosto do filme. E segundo, porque eu coloquei como se fossem seguranças. Por quê? A célula tem um mecanismo muito legal, né? Que faz todo esse mecanismo de entrada e saída de água, de componente, etc. Que é o quê? Ter uma membrana semipermeável. Eu não vou entrar muito em mérito, porque a gente vai ter uma aula específica falando de organela, falando de membrana, coisas do gênero. E por que tem essa semipermeável, né? Por que ela é semipermeável? Porque ela escolhe quem entra e quem sai. Tem muito a ver com a composição da sua membrana, mas eu vou explicar melhor.
Por que eu coloquei lembrando o nome de Pareto, lembrando segurança? Porque, por exemplo, depois da época do vestibular, eu nunca fui muito de balada, mas eu ainda ia em algumas coisas, mas, tipo assim, toda balada tem segurança. E por que coloquei essa analogia? Porque os seguranças, eles deixam entrar quem pode, por exemplo, maior de idade, não menor. É o que deveria ser, né? Espero que seja. Mas eles têm essa seleção, quem tá com VIP, quem não tá e etc. A membrana, ela é semi-impermeável por isso, ela escolhe quem entra e quem sai. Entende? Vocês estão vendo aqui em cima as imagens? Então, ela escolhe quem vai entrar, ela escolhe que componente vai sair igual. Tudo tem a ver com princípios químicos, né? Propriedades, etc. Que a gente vai falar melhor. Para vocês entenderem melhor, né? E falar de água tem que falar de osmose. Sabe? É tipo Cris e Greg. É mais ou menos assim. A água, ela é muito incrível. E ela faz um processo chamado osmose. Como assim, professora? O processo de osmose é essa passagem de água. Não tô entendendo. Sabe quando algumas crianças pequenas jogam sal naquelas lesminhas e ela morre? Aí você fala assim, professora, sal é veneno? Em grandes quantidades também, mas enfim. Sal é veneno naquele momento? Não. Mas sabe o que acontece? A osmose é um processo que a água tende a ir do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, quando eu jogo sal em cima de uma largata, a água que está dentro dela, né, dentro dessa lesminha, etc., enfim, ela sai de dentro para fora. Por quê? O nosso corpo ele é tão incrível, mas tão incrível, que ele tende a sempre manter um equilíbrio. Esse equilíbrio chama homeostase. É quando o nosso corpo tende a sempre se equilibrar, se ficar naquele período e falar assim, nossa, tô legal, e é isso. Então, o nosso corpo sempre busca chegar nesse equilíbrio. Por isso que essa balancinha que eu coloquei, que a gente vai entrar depois. Mas, enfim. O que acontece? Osmose é quando essa água sai do meio menos concentrado para o mais concentrado, na intenção de diluir esse meio mais concentrado para chegar nesse equilíbrio. Então, quando a lesminha está cheia de sal ali em cima dela, a água sai de dentro, né? Porque tem tudo a ver com ali o corpo dela, a estrutura do corpo, sai de dentro para fora. Em prol do quê? De tentar, né, equilibrar esse organismo. Mas a água acaba saindo toda para fora, não tem como entrar para dentro, essa largatinha ou essa lesminha morre. Não façam isso, nem com sapo, viu, gente? Pelo amor de Deus, sapinhos são as coisas mais lindinhas do mundo. Eu posso fazer uma aula aqui específica de sapo, serpente, porque eu amo essa área. Não façam isso com sapinho, por favor. A pele dele é extremamente sensível. Vamos lá. Vocês têm características, né? Pergunto eu, a teacher de vocês. Eu, por exemplo, tenho. Eu tenho 1,49 m, tenho uma boca pequena, tenho um cabelo mais escuro. E vocês? Devem ter também olhos claros, olho escuro, verde, castanho, castanho claro. Meus olhos ficam claros na luz. Enfim. Gente, a água também tem. Ela também tem propriedades, ela também tem características únicas delas. E são, tipo assim, sensacionais. Eu coloquei aqui a foto da Sarah. Até o momento, ela no Big Brother, ela estava sendo legal. Eu não tirei. Se caso ela tenha feito alguma coisa, vocês me avisem. Porque eu fiz uma coleção de vídeos, eu gravei uma coleção de vídeos antes de postar. Então, desculpa qualquer coisa aí. Vamos lá, vamos para nossa aula. O que acontece? Os organismos terrestres, eles tendem, né? Eles utilizam da água para resfriar o corpo. Porque a nossa temperatura tem que chegar ali nos 36, 36,5 para manter ok, ter tudo okzinho ali. Porque acima disso pode desnaturar as proteínas, a gente pode falar posteriormente sobre isso. Mas enfim, o nosso corpo, ele é muito incrível. Então ele tende a sempre trazer um equilíbrio para o teu corpo, né? Ele sempre tende a trazer um equilíbrio para você. Então o nosso corpo, ele tende a se resfriar quando ele chega em temperaturas muito altas. Né? Quando ele vê que tá muito quente. Então, o que ele faz? A gente soa, que é o jeito errado, em falar que a gente tem a sudorese, é o jeito certo. Nossa, eu acho ela bem maravilhosa, as palavras chique, feia, mas chique. Então, o que acontece? Ocorre a sudorese, né? Que é o quê? A gente, né, soa, jeito mais vulgar de falar, molha o nosso corpo, faz uma camada com a água no nosso corpo inteiro, a ponto do quê? A água, né? Ela demora muito para chegar num ponto de
fervura, né? Que a gente vê a parte líquida passando para gasosa, né? A gente demora muito, a gente tem quando é a fase líquida, a gente vê todas as moléculas ali juntinhas, né? Paradinha, coisa linda, fofa. E aí vem o calor. Joguei o calor, elas começam a se agitar, a ponto que elas se soltam. Que eu vou explicar melhor sobre isso. O que acontece? Para chegar nesse processo, tem que ter uma temperatura muito alta. Entende? Então, quando o nosso corpo joga essa água para fora para nos resfriar, ele sabe, né? O corpo tem consciência, mas ele sabe, né? O nosso mecanismo fisiológico sabem que vai demorar muito para chegar num ponto alto. Então, vai demorar muito para o teu corpo aquecer, né? A ponto de, tipo, de chegar numa temperatura muito alta, a ponto de danificar ações fisiológicas do seu corpo. Olha que da hora. Olha que incrível. Eu não vou falar pi, mas olha que incrível. Então, é isso que acontece. O que acontece? Seres homeotérmicos, igual o doguinho da imagem, eles realizam essa sudorese, eles liberam essa água em prol de sempre manter esse equilíbrio do teu corpo, né? Sempre ter essa homeostase, né? Essa parte fisiológica. Então, é incrível. Igual eu falei pra vocês, a água, ela demora muito para chegar num ponto alto, a ponto dela virar de líquido para vapor. Mas ao mesmo tempo ela demora muito também para resfriar. Ela gasta muito tempo para chegar no calor, mas ela também demora muito tempo quando ela chega no calor para se esfriar. Por exemplo, você faz um chá, faz um café, demora um tempo para ele ficar frio, né? Ele geralmente vai para morno e vai perdendo. Então, ela demora muito para conseguir esse calor, mas ela demora muito também para perder esse calor. Nossa, meus slides ficaram muito lindinhos, gente. Adorei as cores. Quando a gente fala de célula, a gente tem que lembrar de duas principais células, né? Que é as células animais, que é igual a gente, igual a Moá. E as células, né? Até coloquei um lobinho para lembrar mais ainda da gente. E as células vegetais. Coloquei um brócolis. Gente, adoro brócolis refogado. Maravilhoso. As células animais, elas têm composição, igual eu falei, primordial, né? De água, perdão. Depois as proteínas. Proteínas tem muito a ver por causa de sermos seres, né, carnívoros. Né? A gente tem seres carnívoros, tem a ver com carne. Herbívoros, né, que comem só a parte vegetal. E onívoros, quando tem mais de um tipo de alimentação. Então, a gente tem esses três. Quando a gente fala de células animais, geralmente tem o quê? Muita água, depois proteínas. Tem muito a ver com essa parte da parte carnívora, né? Dessa parte de proteína. A gente vai ter uma aula específica para isso. Quando a gente fala de células vegetais, a gente lembra muito do quê? Parede celular, né? Que a célula vegetal tem a parede celular, depois tem a membrana, né? Tem esses dois, que é diferente da célula animal. Que, né, vindo junto com esse contexto, quando a gente fala de células vegetais, a gente lembra do que? Fotossíntese, produção por meio da luz. Peguem a palavra, observem a palavra. Dentro das palavras na biologia, te falam muito, vai falar muito. Para você não chegar no vestibular só decorando, você começar a entender os mecanismos, começar a juntar as pecinhas para chegar num quebra-cabeça final. É isso que os cursinhos precisam ensinar, né? Um todo. Os pedaços fazem um todo. Quando a gente vem, igual eu falei assim, células vegetais, a gente vem falando da água, vem depois falando da parte de carboidrato. Por quê? Células animais, abundante é água. Depois, o principal componente, proteínas. Células vegetais, primeiro a água, igual eu falei para vocês, depois os carboidratos. A parte de carboidratos tem muito a ver com o quê? Fotossíntese. Tem muito a ver com o quê? Produção do seu próprio alimento, seres autótrofos, né? Diferente de seres como a gente, que são seres heterótrofos, né? Que são seres que não produzem o próprio alimento. Autótrofos, autossuficiente, eles se fazem seu próprio alimento, né? Eles fazem por meio da fotossíntese, que é um processo que eu vou explicar, algo que a gente chama de glicose, e que fazem todo esse processo. Então, vão pegando as coisas para fazer um contexto geral, beleza? Professora, a teacher aqui está orgulhosa de vocês. Então, vamos juntando as coisas, né, para chegar num processo final. Professora, né, teacher, oi. Quero tirar uma dúvida. Pois bem, pode falar. É verdade que falam, né, que durante a vida os seres vão perdendo a água? Que a gente vai diminuindo a quantidade da nossa água? E aí a teacher responde, é claro, sim, é verídico. É verdade. É verdade mesmo. Ao longo da nossa vida, a gente tende a perder a quantidade de água. Choquem, né? Guardem no coração, decorem. Gente, decorar não é ruim. Decorar vem de decor, né? Guardem no coração. A gente que manipulou tudo, distorceu tudo, não entendeu nada. Mas é verdade.
Quando a gente é nenenzinho, né? Nenenzinho no caso não, quando a gente é feto e tá dentro da barriga da nossa mãe, que a gente tem ali o cordão umbilical, né? Provendo as nossas proteínas, provendo nosso alimento, né? Não proteínas, perdão. Provendo nossos alimentos, a gente tá mergulhada ali dentro, né? E a gente tem 100% de água. Quando a gente vem, né? Se torna neném, tem o trauma da fita, manda pra nós pra essa fita, é triste. Mentira, tem coisas legais. E tudo, a gente vai pra 80% de água, choque novamente. E aí, quando você vai pro adulto, eu coloquei a linda da Juliette. E se eu souber fazer edição, se eu conseguir fazer edição, eu vou colocar lá aquela música. Que falta não me faz choró. Em homenagem ao Nordeste, porque minha avó é baiana e eu tenho muito orgulho disso. Apesar de eu ser da capital, de São Paulo, eu sei que minhas raízes são nordestinas e eu tenho muito orgulho disso. Você conseguir, é isso. E se ela for escrota no Big Brother também, desculpa, até no meu momento aqui ela tava sendo incrível, então é isso. A gente começa com feto, com 100%, né? Ali dentro daquela bolsinha de água, igual o Nemo, ali, paradinho, no meio aquoso, né? Sendo provido por nutrientes vindos da nossa mãe, né? Te vem pra vida, triste, passa pelo trauma, né? Ainda bem que não se esquece. Vai pra 80% de água, depois vai sendo adulto, vai pra 70% de água, e aí, meus filhotes, a gente vai, né? Pra vida idosa, né? A gente chega na parte idosa. Trouxe o lindo do Drauzio Varela, porque pensa num idoso lascado de inteligente. A gente vai para 50% de água, meus amigos. 50%. Então, sim, é verdade, é verídico. A gente diminui a quantidade de água ao longo da nossa idade, ao longo da nossa vida. Mas, teacher, por que isso? Como assim? Quando a gente envelhece, galera, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo célula. Se as células, né, é onde fica a água, e a gente vai perdendo célula, né, o que acontece? A gente vai perdendo água. E isso tem muito a ver com a elasticidade da nossa pele. Vocês podem perceber a pele de um idoso para a pele de uma pessoa nova, de um nenenzinho, né? Ali todas as células ali desfrutando, coisa linda. E aí você vai perdendo, né? E aí você vê quando a gente chega na fase de um idoso com 50% de água. Então, é isso. A gente perde água, gente. É isso mesmo. Aí eu pergunto para vocês, meus filhotes. Vamos lá. Vocês já assistiram aqueles campeonatos de saltos ornamentais? Para quem gosta dessa parte de natação? Assim, eu não sei nadar, tanto é que se tiver um apocalipse zumbi, eu tô lascada, mas eu tô aprendendo a dirigir, então eu acho que eu não morro e eu sou meio esperta, então eu acho que eu ainda sobrevivo. Mas eu não sei nadar. Aprendam a nadar, gente. Se tiver um apocalipse zumbi, a gente precisa. Enfim. Vocês já perceberam que nos jogos ornamentais, lá embaixo, fica uma pessoa mexendo na água? Aí vocês podem me perguntar, mas como assim, professora? Mas por quê, né? Por quê? Por causa de algo que a gente chama tensão superficial. Tanto é, minha galera, eu não sei se vocês já assistiram alguns filmes, ou noticiário, assim, não sei, que quando um carro cai de uma ponte, às vezes ele nem bate na mureta, ele, tipo, quando vai resgatar ele tá todo distorcido na frente, ele tá todo cagado, ele tá todo quebrado. Por quê? Ou quando alguém pula, sei lá, vai tentar se suicidar, né, com um tema muito forte, ele pula de uma ponte, às vezes ele morre na hora. Por quê? Aí, ó, olha os gatilhos, gente, eu não tô falando pra fazer isso, pelo amor de Deus. Mas por que acontece isso? Porque existe isso que a gente chama de tensão superficial. A tensão superficial é o quê? Como eu falei pra vocês, a água tem moléculas, né? A molécula da água é o quê? H2O. H2, ou seja, 2 hidrogênio, O de oxigênio. A água, né, é a junção de várias moléculas de H2O. Né? Vai juntando várias moléculas disso. Para vocês entenderem, vocês têm que lembrar que a química e a biologia, elas andam muito juntas, tipo love. Elas andam muito juntas. Então, muitas coisas eu vou sempre puxar muito química. Algumas coisas eu não vou aprofundar tanto, mas se vocês pedirem aqui nos comentários, eu posso explicar melhor, não tem problema, mas eu vou passar superficialmente, mas se tiverem dúvida, coloquem nos comentários, a gente pode fazer aulas específicas, mas vamos com calma. Quando a gente fala de H2O,
a gente vê um H2O ligando ao outro H2O. Mas como isso, professora? E como assim tensão superficial? A tensão superficial ela é ocasionada pela junção das moléculas. E as moléculas elas são unidas por causa de fatores eletroquímicos. O que é isso, professora? Existe uma frase que a gente chama FON. O que é o FON? É flúor, oxigênio e nitrogênio. São os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Perdão, passo uma moto. Da tabela periódica. Toda essa parte de eletronegatividade, ou seja, quem tem mais força, pensa, quem é mais eletronegativo é quem tem mais força. É quem vai puxar. É quem tem força para te puxar para si. Pensem assim. Tem a ver com algo que a gente chama de tabela periódica. Tem a ver com algo que a gente chama de camada de valência, que eu não vou entrar em mérito. Mas, quando eu falo FON, eu falei flúor, oxigênio e nitrogênio. O oxigênio não tem na água, ou seja, esse oxigênio que eu tô falando da molécula de água, ele é mais eletronegativo. Se ele é mais eletronegativo, ele é mais forte. Se ele é mais forte, ele consegue puxar outros elementos que sejam menos eletronegativos. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio, como vocês podem ver, ele é menorzinho, mirradinho, cansadinho. Ele é puxado, né, pelo oxigênio, que é mais forte, mais robusto, ele puxa. E com isso, né, pensem assim, eu tenho uma molécula de água, H2O. O O é o oxigênio mais eletronegativo. Aqui eu tenho uma outra molécula, né, com o oxigênio também eletronegativo. As pontas, como vocês podem ver na imagem, tem o hidrogênio, que é mais mirradinho, mais fraquinho. O oxigênio de uma molécula vai puxar o hidrogênio de outra molécula, como vocês podem ver na imagem, a ponto que eles vão se inteirar igual numa festa que você gruda com a amiguinha e vai-se embora. Então, essa interação deles vai formar algo que a gente chama de corrente, que a gente vai chamar de uma película, uma fina película. E essa fina película é o que faz o carro distorcer quando pula, que faz que tem alguém mexendo sempre na água, porque quando eu agito as moléculas que estavam todas ali paradinhas, quietinhas, elas se agitam a ponto que de soltarem, tipo, me larga, me solta, me deixa, entendeu? Quando eu mexo na água, ela me deixa, me larga, eu vou atrapalhar essas ligações. A partir do momento que eu atrapalho essas ligações, consegue uma pessoa do salto ornamental pular, entende? E não quebrar um pescoço, por exemplo. Olha como a parte química e biológica é maravilhoso. Chega a arrepiar. Olha, gente, arrepiou. Mostrando também meu brinco novo. É isso. É lindo, gente. Biologia é lindo. Bora lá. O slide fica tão bonitinho as cores, gostei. Salto ornamental. Beleza? Como eu disse, eu não tenho só uma característica. Eu não tenho só 1,49. Eu tenho a boca pequena, né? Eu tenho o cabelo mais escuro. Eu tô usando óculos. Tem outras características, né? Então, a água também, por exemplo. A água tem algo que a gente chama de capilaridade. Capilaridade, a gente lembra do quê? Capilar. Para a gente entender melhor esse conceito, a gente precisa entender uma teoria muito conhecida. Não cai tanto em vestibular, mas para uma segunda fase, assim, deve ser maravilhoso, é ótimo. Todas as minhas segunda fases eu escrevi muito. É muito importante, não algo assim desconecto, mas escrevam. Escrevam o que vocês sabem, sabe? Deitem na prova, deitem mesmo no intuito do que de escrever. Meu pulso saiu doendo, eu fui uma das últimas. Todas as provas eu fui uma das últimas, porque é ideal. Escrevam, vocês estudaram tanto para isso. Então vamos lá, pensar um pouquinho nessa teoria, tensão, coesão e adesão. Como eu disse para vocês, as palavras indicam muitas das coisas, muito mesmo. A biologia tem isso, de falar a palavra e com a palavra a gente entender. Por exemplo, quando a gente fala, né, tensão, tenso, algo, né, reprimido, tenso, coesão, lembra o que? Corrente, interligado, adesão, aderir, colado. Gente, eu adoro fazer isso com as mãos. Eu acho assim, nas primeiras provas eu ficava mexendo a mão, vestibular e até nas provas da faculdade. Acho que as pessoas acham que eu sou louca, mas não sou, beleza? Mal compreendido. Tensão. Algo tenso. O que é algo tenso, né? Por que essa parte de tensão? Tensão, né, no caso da capilaridade, tem tudo a ver com algo que a gente chama de gravidade.
Como a gente sabe, no planeta Terra tem esse fator chamado gravidade, que é o que faz o quê? Se eu jogar uma bolinha do alto pro chão, vai cair. Se eu jogar meu estojo daqui de cima, vai cair. Tudo tende a cair, né? Por causa da gravidade. A tensão que eu vou falar pra vocês, eu preciso mostrar aqui da árvore, né? Pra vocês entenderem. Quando eu falo de uma árvore, na parte de tensão, sempre lembrem que a tensão que tem dentro da árvore é diferente, isso é um outro contexto, a parte de fisiologia vegetal, não vou entrar em mérito, mas a tensão que tem dentro da árvore é diferente da tensão que tem fora da árvore, que tem a ver com a gravidade, beleza? E vocês decorem isso, guardem no coração. A gravidade de dentro da árvore tem a ver com parte fisiológica vegetal, é diferente da tensão que eu tenho fora da árvore, que tem a ver com a parte de gravidade, beleza? Beleza. Segundo ponto, vamos lá aos poucos. Coesão. Coesão vem de corrente, né? Como eu falei para vocês, eu já expliquei uns slides atrás, as moléculas, de acordo com da parte eletronegativa, elas se interagem. Como elas se interagem, elas criam essa corrente, igual eu falei para vocês. O oxigênio tá ali puxando o hidrogênio mirradinho para ele. E são grudadas, né? Igual amigas inseparáveis, sabe? Só que são várias amigas inseparáveis grudadas uma com a outra. Vão guardando. Quando eu falar de adesão, eu vou lembrar de aderir. Sabe aqueles canudinhos de refrigerante, quando você chupa ele para puxar refrigerante, um suco, qualquer coisa, você vê que sobe tudo junto. Porque essas, né, bolinhas de refrigerante, elas se aderem à parede do canudinho. É a mesma coisa com o capilar. Essas moléculas de água vão se aderir ali a esse capilar, nesses tubos da árvore. E vão subir. E vão, né? E aí o que acontece? Vamos juntar? Vamos, bora lá. Quando eu falo de tensão, tô ali falando da tensão. Para isso, vocês precisam entender uma coisa. As árvores têm folhas. As folhas têm uma estrutura chamada estômatos. O que são os estômatos, professora? Estômatos são a mesma coisa de janela. Vamos pôr assim. Quando bate luz nas janelas, a gente tende a abrir a janela, né? Vai ficar mais clara a casa. Os estômatos também. Quando batem luz nele, eles se abrem. Porque eles precisam pegar essa luz para realizar um processo chamado fotossíntese. E o que é o processo de fotossíntese? Foto, luz, síntese, produção. Produção por meio da luz, que vai gerar algo que a gente vai chamar de quê? De glicose. Lembra que eu estava conversando com vocês? Vão guardando isso, que é uma junção de ideias. Então, primeira coisa. As plantas têm folha. As folhas têm estômatos. Estômatos são janelas, que quando elas se abrem, né, porque batem a luz, para poder fazer o processo de fotossíntese, porque são seres autótrofos que geram seu próprio alimento. Mas quando eles abrem essa janela, né, eles se abrem, eles liberam água. Eles acabam liberando água. E essa água sai. Como que essa água ela sai? E ela não vai sair uma molécula de água. Vai sair várias. Porque é igual quando você vai no banheiro com a sua amiguinha. Você não leva ela, tu leva. É a mesma coisa. Tu sai uma, a outra sai grudada. Então, quando essa janelinha se abre, leva uma, leva a outra, saem todas para fora. Isso é a coesão. Então, a gente falou tensão, coesão e adesão. Porque a adesão ali, ó, vai batendo ali nas paredinhas. Pensa que tá todo mundo ali apertadinho, numa balada apertada, um monte de gente. Tipo o Inter, né? Inter do Nesp, pra quem já foi. Ou numa balada, não sei. Tá todo mundo ali apertadinho, então tu sai ali pelos capilares, porque vai sendo empurrada. E corrente, vai uma atrás da outra. Por quê? Abre os estômatos, perdão, e ela sai. Beleza? Quem não entendeu pode colocar aqui nos comentários e eu posso explicar melhor, porque é um pouquinho chata essa teoria, tá? Um pouquinho difícil, mas ela é muito legal. Já coloquei Kátia, cachorro, porque eu amo cachorro, gente. Vamos lá. Além, né, que eu falei, tem muitas mais características. Por exemplo, a água é um solvente universal. Ela solve, né? Ela dissolve coisas. E eu falo, professora, mas por quê? Por que a água é assim?
Tem componentes que ela não dissolve, com certeza, porque tem propriedades muito diferentes da dela. Joga gordura, né? Na água, você não vê dissolvendo. Você consegue ainda ver aquela fase bifase, perdão. Você vê duas coisas. Mas tem muitos componentes que são dissolvidos na água, porque ela é um solvente universal, né? A bicha é incrível. A bicha é mulher mesmo. Gênero até feminino. Brincadeira, galera, tô brincando. Mas ela é muito incrível. O que acontece, galerinha? Ela é um solvente universal. E tudo tem a ver com a parte química, né? A fórmula química dela. Todos os componentes químicos têm fórmulas químicas. E todas as fórmulas químicas têm componentes químicos. E todos os componentes químicos têm cargas, novamente. Todas as substâncias químicas têm fórmulas químicas. Todas as fórmulas químicas têm componentes químicos. E todos os componentes químicos têm cargas. Não sei que frase, depois eu vou ver a filmagem, mas é isso. A última frase, linha de raciocínio, tá certa, beleza? As cargas são divididas entre ânions e cátions. Cátions, eu lembro é cachorro. E cachorro eu amo pra caramba. Cachorro eu lembro de coisa positiva. Não que gatos não sejam, mas eu amo muito cachorro. Então, cátion, cachorro positivo. Ou seja, cátions têm cargas positivas. E ânions têm cargas negativas. Quando a gente pensa em H2O, o hidrogênio, ele é um cátion e o oxigênio é um ânion. São duas cargas opostas que se atraem. Então, é verídico, é verdade, quando a gente fala que dois seres são opostos, se atraem. Tipo Friends, eu acabei vendo Friends porque eu queria aprender inglês e a linguagem deles eu achei mais tranquila, Maluco no Pedaço, entre outros, são muito bom para quem quer aprender inglês. Tô aprendendo, gente, ainda tá no processo. Mas o Chandler, eu acho que assim pronuncia, e a Mônica, eles são muito diferentes um do outro, mas eles se atraem. É igual o cátions e os ânions. Eles se atraem, eles te puxam, cargas opostas se atraem, olha que lindo! E cargas iguais se repelem. Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Cátion e ânions. Ânions. Adoro essa palavra. Professora, me explica melhor? Vamos falar um pouquinho dessa estrela que a gente fala tanto, né, em vestibular ama, que é o cloreto de sódio, mais conhecido como NaCl. Fala, professora, o que é isso? Mano, você é muito conhecido. O NaCl, ele é o sal de cozinha. Ele é o famoso sal de cozinha e todo mundo tem em casa. Mas é o jeito mais chique, cloreto de sódio. É uma coisa muito engraçada é que quando você escreve, né, a fórmula química, geralmente é o oposto, NaCl. O Na+, ele é o sódio, viu? E o Cl- é o cloreto. Tem muito essa inversão. Também podem pedir uma aula específica, a gente pode tratar de fazer, mas é uma parte mais de química. Bio e química tá ali, ó. Love, love. Vamos pensar um pouco porque dissolve? Vamos, bora? NaCl. Na+, Cl-. H+, O-, né? NaCl, cloreto de sódio. H+, O-, a água. H2O. Como eu disse, cargas opostas se atraem. Então, o Na+ atrai o Cl- e o H+ atrai o O-. Quando eu pego o sódio, né? O cloreto de sódio, e taco na água, né? Os dois, eles se misturam, né? Fazem uma mistura, fazem uma substância homogênica. Homogênica não necessariamente tem que ficar branco, viu, gente? Homogênica é quando chega numa cor só, não tem uma bifase, né? Uma trifase e etc. Igual óleo e água. Porque ocorre uma interação de cargas. Olha que lindo, olha que lindo. Gente, acho maravilhoso. Por quê? O Na+ vai ser puxado pelo O-. Por quê? Lembra lá do From? O oxigênio ele é mais eletronegativo, ele vai puxar, ele vai atrair. E, em consequência, o Cl- vai ser atraído pelo H+. Igual a imagem está mostrando aqui acima. Não sei se é acima ou abaixo, gente, eu não sei como ficou a tela, mas acho que é acima. É isso. Então, tem essa interação de cargas. É graças aos cátions, né, positivos, cachorros, e os ânions, que são negativos, que ocorrem essa interação. Beleza? Aqui certinho, mesma coisa que eu falei. Como eu disse para vocês,
tem as reações químicas, lá no meio aquoso. E tem várias, né? Tem inúmeras, que não tem como eu ficar falando aqui, o resto ia ficar forever, né? Para sempre. Mas, tem duas reações muito conhecidas. Por isso que eu trouxe a Sheila Mello e a Sheila Carvalho, que era a minha época de criança, que a gente dançava. Então é isso, gente. Não me julguem. Uma das reações mais conhecidas é a síntese por desidratação. Lembra que eu falei para vocês pegarem as palavras e trazerem para vocês? Síntese é produção. Desidratação, eu estou desidratando, eu estou perdendo água. Então, eu estou produzindo algo que está perdendo água. Então, estou produzindo algo que está perdendo água. O que é isso, professora? Então, é uma reação que produz um produto e que vai liberar uma água. Como assim? Né? Como assim? Eu estou produzindo um produto. Por exemplo, igual a imagem. Eu peguei uma glicose, mais uma glicose, juntei, virou uma maltose e uma molécula de água. Eu produzi algo, peguei duas glicoses e produzi a maltose. E, né, liberei uma água. Não liga pela musiquinha, pra colocar, mas não deu certo. Vou botar lá. Professora, depois eu arrumar essa música aí, porque não deu muito certo, não é coisa não. Hidrólise. Hidroelétrica. Hidro, água. Lise, quebra, hidro, água. Eu estou, né, fazendo um processo que eu joguei água e por meio da água eu quebrei algo para gerar outra coisa. Como assim? Se a gente voltar aqui, no slide anterior, eu tenho a maltose. Eu taquei água ali, Passei o facão. Eu volto a ter duas glicoses e foi utilizada a água. A água, né, essa molécula de água, foi englobada na própria estrutura, na própria fórmula dessas duas glicoses. Então, é isso. A síntese por desidratação produzir algo que vai produzir um produto que vai liberar uma água. Hidrólise. Peguei a água, quebrei algo e gerei um outro produto, né? Gerei produtos que acabaram utilizando a água para eles mesmos. Por fim, né, não menos importante, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, não percam, peçam aqui. Então, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, tirem dúvidas, peçam aula. Então, vai ser tudo para vocês. Não menos importante, fotossíntese. Foto, luz, síntese, produção. Então, é uma produção por meio da luz. Sempre lembrem das palavras na biologia. Como eu disse, o quê? Síntese por meio da luz, né? Geralmente, ela faz um processo que gera algo que a gente chama de glicose, né? Que é desses seres incríveis chamados autótrofos, né? Que produzem o seu próprio alimento e que vão servir de alimento para outros seres na cadeia alimentar, né? Os herbívoros, onívoros, né? E que, por consequência, esses seres herbívoros vão servir de alimento para os carnívoros, né? E também para os onívoros. Muito legal. Sempre lembrando, né, que tem uma forma muito legal, é que sempre lembrar que o carbono, geralmente, quando ele tem a mesma quantidade que o oxigênio, então, geralmente é C6O6, e o hidrogênio sempre dobra, vai para 12. Tem uma exceção, mas eu vou falar em uma aula específica para vocês, beleza? Uma coisa muito interessante, né, e que eu não sabia até entrar, acho que no segundo ano de vestibular, e eu aprendi, e eu acho muito interessante falar, é que o oxigênio que a gente utiliza, né, que esse oxigênio que vem provido da parte vegetal, ele não é provido do CO2, e as pessoas erram muito isso. O oxigênio, né, que vem da parte vegetal, né, que é o que a gente respira, por sermos seres, né, aeróbicos, né, e não seres anaeróbicos. Seres anaeróbicos é que não fazem não utilizam o oxigênio, né, não respiram. E é muito legal que a biologia, eu falei, o A, né, a palavra, né, anaeróbico, o A, ele geralmente é muito utilizado para negar uma ação. Por exemplo, biogênese e abiogênese, quando eu falar lá na frente. Então, tem muito isso, o A, ele vem muito para negar. As palavras na biologia têm essa pegada de própria explicação. Então, seres anaeróbicos é que não utilizam o oxigênio.
E seres aeróbicos é que precisam do oxigênio como a gente, né? Como vários outros seres, não só mamíferos. E esse oxigênio que a gente utiliza não vem do CO2, galera. Vem da hidrólise. Hidro, quebra. Hidro, água, né? Lise, quebra por meio da água. Então, a gente não vê mais isso. É muito legal a gente saber isso. O CO2 ele é utilizado depois, né? Para o esqueleto de carbono em um outro processo. Por quê? A fotossíntese ela é dividida em duas fases, que a gente chamava antigamente de fase clara e fase escura. No entanto, a gente não pode mais chamar de fase clara e não fase escura, porque não tem a ver com dia ou noite. As pessoas confundem muito isso, né? Tem muito a ver com a parte de fotoquímica e fase química. A fase fotoquímica era a que a gente chamava fase clara, porque fotoquímica, esses fótons, né, luz, que vai ser misturado com essa parte química para produzir produtos que vão ser utilizados na fase só química, que não tem a ver, igual eu falei, dia e noite. Tem a ver o quê? Tem a parte ali química, que vai ser utilizado os fatores que a gente conseguiu na fase fotoquímica. Então, esse oxigênio que a gente respira, ele vem provido da ação, né, de hidrólise, da quebra de água. Coloquei a água ali na fase fotoquímica, vai pegar o hidrogênio e vai ser utilizado na fase química e o oxigênio sai, né, o O2 sai para a gente respirar. Então, tem essas duas fases, fase fotoquímica, que a gente vê esses produtos sendo gerados por meio da luz, e depois a gente vê esses produtos sendo, né, levados, tipo um transportinho que a gente chama de NADP, né, NADPH2, a gente vê ele indo ali, né, para a fase química, e na fase química a gente vê o resto dos processos. Mas não é fase escura, não é fase clara, está errado. Fase fotoquímica e fase química. A gente vai explicar pedacinho por pedacinho sobre isso, tá? Nas próximas aulas, falar certinho o que acontece, para vocês entenderem a lindeza, né, maravilhosa, essa reação fotossintética, nessa fotossíntese maravilhosa que existe, né, que tá aqui, que ajuda seres aeróbicos, que ajuda ao nosso alimento, que ajuda a várias coisas, beleza? Então, guardem aí no seu coração, são capítulos para próximas aulas. Muito obrigada. Se mantenham firmes, alcateia, e eu agradeço muito, 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 muito. Se mantenham aqui e compartilhem, curtem o nosso canal, beleza? Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estão vendo essa aula.